Pegar aqui a cola, né, gente? Bom dia. A gente vai usar aqui uma cola para provocar vocês, né? Bom, esse tema tão importante para todos nós, porque estudar as obras fundamentais do Espiritismo. Claro que quando a gente usa essa expressão obras fundamentais, é a expressão que Allan Kardec vai usar no Catálogo Racional. Catálogo Racional é a última obra que Kardec publicou, foi publicada em março de 1869, portanto, no mesmo mês em que ele vai desencarnar. Como vocês sabem, que Allan Kardec vai desencarnar no dia 31 de março de 1869. Nesse mesmo mês, ele publica um livreto que vocês podem estudar ali na Kardecpédia, chamado Catálogo Racional, para se fundar uma biblioteca espírita, que é a sugestão dos livros que os grupos espíritas deveriam ter para estudar. Esse catálogo tem muitas obras contra o espiritismo, muitas obras. E é interessante que a nomenclatura usada por Kardec para as obras que falavam do tema alma ou espírito, mesmo contra a proposta espírita, ele chamava de obras complementares à doutrina. Então, ele usava a palavra complementar diferente daquela que a gente usa hoje. A gente usa a palavra obra complementar, tentando dizer uma obra que ajuda você a estudar as obras fundamentais de Allan Kardec. Mas não era assim que ele usava, ele chamava de obra complementar toda obra espiritualista, mesmo aquela que fosse contra a proposta que ele estava apresentando. E ele vai chamar de obras fundamentais do Espiritismo as suas 23 obras. As obras que ele havia publicado. Então, a nomenclatura obras fundamentais é de Allan Kardec. Claro que em português a palavra fundamental também pode ser básico. Lembra que a palavra básica, ela tem, como toda palavra, ela é polissêmica, ela tem muitos sentidos. Um dos sentidos da palavra básica é fundamental. Então, não há nenhum problema que você diga obras básicas do Espiritismo, porque básico também é sinônimo de fundamental. O que eu costumo dizer é que você deve evitar, tem que explicar para a pessoa que básico não é porque tem um nível superior, né? Senão a pessoa podia entender que tem uma obra básica e tem obras superiores. Não, nesse sentido não. Mas é que toda palavra tem muitos sentidos. É só você explicar para a pessoa que não é como ensino básico e ensino superior, não é isso. Não tem nenhuma obra superior em Espiritismo à obra Allan Kardec. Tem obras que também tratam e explicam aquilo que está na obra de Kardec, mas não superior à própria obra de Kardec. Então, você pode usar a palavra básica, até em português é mais fácil você falar obras básicas, a gente está mais acostumado, mas sempre bom lembrar a pessoa que básico aqui é fundamental, que está na base, no fundamento, que sustenta o edifício. É esse o sentido das obras fundamentais do Espiritismo. Allan Kardec, numa de suas obras fundamentais, a obra que ele lançou em 1859, que é a obra O que é o Espiritismo, que vai sofrer várias edições, mudanças e complementos até o ano de 1865, ele vai deixar claro o que é esse Espiritismo. Ele vai dar essa definição extraordinária do que é o Espiritismo nessa obra. E essa definição ele coloca no preâmbulo ou prefácio da obra. Ou seja, a pergunta do livro, o que é o Espiritismo, ele responde já no prefácio. Então ele tem essa curiosidade, ele bota um livro para dizer o que é o Espiritismo, mas já dá a resposta no prefácio. Aí você fala, bom, mas se ele deu a resposta, para que ele continua com o livro? A continuação do livro é a justificativa da resposta. Porque o Espiritismo é isso que ele está botando no preâmbulo. E ele vai dar essa definição, ele dá duas definições do que é o Espiritismo nessa obra. A primeira é essa: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. É muito interessante,
essa expressão que era usada lá no século XIX. O que era uma ciência de observação? Eram aquelas ciências em que você tinha que trabalhar também no laboratório, na experiência, né? Como a física, a biologia, a química. Você tinha as chamadas ciências da razão, como a matemática, a lógica, a filosofia, que você não precisava de laboratório. Eu trabalhei em matemática um bom tempo na minha vida, e eu produzia matemática no escuro, deitado na cama com tudo apagado. Era como eu gostava de produzir, de resolver questões matemáticas. Quando produzi texto, ganhei até prêmio em matemática. Mas você não precisa nem abrir os olhos. Quando perguntaram a Alberto Einstein qual era o seu laboratório, ele mostrou a caneta. Então, quando você está trabalhando em matemática, não é uma ciência de observação, é uma ciência exclusivamente da razão, só pensa. Kardec aqui está observando que o Espiritismo não é fruto só de pensar, é fruto de pensar com apoio na experiência. A experiência, naquele caso, era a experiência mediúnica. O laboratório que o Espiritismo utiliza para apresentar seus princípios, suas leis, é o laboratório da mediunidade, porque era uma ciência construída em conjunto pelos espíritos, portanto, via mediunidade, e pelos homens. Então, o laboratório da experiência mediúnica. Para dar um exemplo, Kardec não vai descrever o que ocorre com o suicida após a morte, ele imaginando, pensando, como acontecia com Platão na sua obra ao falar do Tártaro, ao descrever o Tártaro, o que acontecia com um indivíduo que morria depois da morte. Era a descrição da cabeça, alguém inventava. Como acontecia na teologia, as descrições de céu e inferno. A pessoa ficava imaginando o que é o céu, imaginando o que é o inferno. Kardec não faz isso. Por exemplo, eu quero saber o que acontece com um suicida após a morte. Ele evocava suicidas. Ele conversou com dezenas de suicídios. Pessoa que acabou de se matar, crianças, adultos, velhos, pessoas que se mataram por amor, outras por não resistir a uma crise econômica. Ele conversou com dezenas de suicidas após a morte, evocando-os por meio da mediunidade, para que eles mesmos relatassem o estado em que se encontrava, e com espíritos superiores que explicavam esses estados. Então, ele não vai falar acerca de uma lei, o que ocorre com a alma após a morte, sem o fundamento da experiência. Então ele conversa com dezenas de homicidas que morreram, assassinos, pessoas boas, homens bons. Então ele vai ouvir uma quantidade inumerável de espíritos, nas mais diversas situações e posições, para estabelecer o que ocorre com o indivíduo logo após a morte. Aí ele vai escrever sobre a passagem ou o passamento, depende do tradutor, que é o processo que ocorre logo depois que você morre. O período de perturbação espiritual que acompanha essa passagem, até que depois da morte você vai viver a realidade da vida na erraticidade. Então ele vai mostrar que a morte tem fases, não é uma porta que você abriu e chegou no estado de erraticidade. Não, não é assim. No nosso Kardec Play a gente tem vários DVDs explicando a morte. São estudos longos sobre a morte, segundo as obras de Allan Kardec. Então ele vai tratar da morte, não alguém imaginando o que acontece, mas interagindo com os mortos, para saber, e eles vão descrevendo. E ele vai, então, apresentando as leis, os princípios, a partir da experiência. Por isso, uma ciência de observação, e não uma ciência apenas da razão, da imaginação. O matemático nem precisa ir para o laboratório nenhum, ele vai criando suas teorias matemáticas na sua imaginação e com a sua razão. E uma doutrina filosófica. Por quê? Porque ele também vai, a partir desta ciência, fazer reflexões filosóficas em cima dessa ciência. Por isso, é também uma filosofia. E ele vai dizer, aí ele vai explicar o que faz isso. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então ele está dizendo, essa ciência faz o quê? Ela estuda as relações entre os homens e os espíritos. Então, não é uma ciência da matéria,
é uma ciência do espírito, porque vai estudar essas relações entre os espíritos e os homens. Então não há espiritismo sem espírito. O espírito é o tema central do espiritismo. Por isso Allan Kardec vai na Revista Espírita, depois vocês podem botar lá na Kardecpédia o título, Espiritismo sem Espírito. Tem um artigo dele na Revista Espírita com esse título, em que ele vai discutia que isso é impossível, espiritismo sem espírito. Não dá para transformar o espiritismo numa discussão ético-filosófica sem espíritos. É impossível, não faz nenhum sentido. Não é uma doutrina da imaginação ou da discussão simplesmente ético-filosófica. Não. O espiritismo só faz sentido nessa interação com os próprios espíritos. E depois ele vai dizer como filosofia compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. O que ele faz? Ele pega a ciência espírita, quais são as consequências morais que eu posso extrair dessa ciência? Esta é a parte filosófica do espiritismo. Você vai extrair a ideia de Deus, as leis morais, as penas e recompensas futuras, serão consequências filosóficas que você vai extrair da ciência espírita. Então, é uma filosofia que nasce a partir da ciência espírita. Modernamente, isso é muito conhecido, a época de Kardec não. Hoje a gente chama na epistemologia, isso é uma filosofia de uma ciência. A filosofia espírita é uma filosofia construída em cima de uma ciência. É uma filosofia de uma ciência. Muito cuidado, não é filosofia da ciência. Filosofia da ciência é uma área da filosofia que discute o que é ciência, o que é o método científico, não é isso. Kardec não discute o que é ciência, o que é método científico em sua obra. Filosofia de uma ciência é consequências filosóficas que você extrai a partir do conhecimento científico. Hoje isso é comum, você tem filosofia da mecânica quântica. O indivíduo olha a física chamada mecânica quântica e tira consequências filosóficas a partir dessa física. Isso é uma filosofia de uma ciência, no caso, filosofia da mecânica quântica. Você tem filosofia da biologia, filosofia da matemática, filosofia do espaço e do tempo, apoiada na física da relatividade de Einstein. Então, são filosofias de uma ciência, que é comum hoje, mas na época de Kardec não era comum. Então, Kardec não construiu um sistema filosófico, isso é muito importante. Essa é uma diferença entre o que é a filosofia no Espiritismo do que são os sistemas filosóficos, como foi o sistema de Kant, de Hegel, de Descartes e de outros. Ele não fez um sistema filosófico. Aliás, muito bem inspirado, porque se ele tivesse feito um sistema filosófico, quando Nietzsche, no final do século XIX, com a sua proposta filosófica, introduz o método do martelo, mostrando como se pode destruir qualquer sistema filosófico, como se pode levantar problemas em qualquer sistema filosófico. Kardec não fez um sistema filosófico, por isso ele resiste ao martelo de Nietzsche, e porque ele fez uma filosofia de uma ciência, é menos pretensioso. Um sistema filosófico tem a pretensão de responder todas as perguntas. O Espiritismo não tem a pretensão de responder todas as questões. Ele só trata de questões que a ciência espírita permite que ele trata. Ele não vai ir além daquilo que a ciência espírita lhe permite ir. Por isso Kardec tomou todo esse cuidado de colocar como uma filosofia que compreende as consequências morais que dimanam das relações que são estudadas pela ciência, as relações entre os espíritos e os homens. Então ele soube delimitar o campo desta filosofia espírita para não criar um sistema. Aliás, nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos, ele já vai fazer essa observação, dizer que o espiritismo está longe dos prejuízos do espírito de sistema. Algo incrível, bem antes de Nietzsche. Ele já alerta os prejuízos do espírito de sistema. Quando você, na sua pretensão de alguns filósofos, de construir um sistema filosófico que explique tudo. É quase uma pretensão de ser Deus, né? De achar que a razão humana vai dar conta de compreender a complexidade que é o universo. Então, ele não teve essa pretensão, mas de construir uma filosofia de uma ciência. De que ciência? Da ciência espírita.
Então, a filosofia espírita é uma filosofia construída a partir da ciência espírita. É uma filosofia de uma ciência. E ele vai ainda no que é o espiritismo, logo depois daquela frase, da mais simples e sintética definição do espiritismo que tem em toda a obra de Kardec. Ele diz: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Então, aqui ele está definindo qual é o objeto de estudo. Trata de quê? Natureza, o que é o espírito? Origem, de onde veio o espírito? Destino, o que vai acontecer com ele? E bem como de suas relações com o mundo corporal. Porque não é estudar o espírito pura e simplesmente na erraticidade, mas como ele se relaciona com os mundos corporais ou com os homens, já que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. Então, aqui é a definição mais sintética de espiritismo. Bom, vocês vão perguntar, antes que alguém me faça, mas por que ele nunca usou a palavra religião? Porque a palavra religião ela é polissêmica, como todas as palavras, e ela tem um sentido dominante, que eu explico isso em alguns DVDs, no Kardec Play, em vários lugares, até no YouTube, vocês acham a minha explicação sobre isso, de que, se você olha o dicionário e vai lá o sentido que o dicionário coloca para a palavra religião, uma religião tem sacerdotes, tem dogmas, tem práticas exteriores de adoração, de culto, coisa que o espiritismo não tem. Esse é o chamado sentido dominante da palavra. Mas existe um sentido filosófico da palavra religião, que envolve a noção de Deus, a ligação dos homens entre si, em laços de caridade, de amor. Nesse sentido filosófico, Kardec diz, você pode dizer que o espiritismo é uma religião, mas no sentido filosófico, onde estaria o espiritismo? Dentro da própria filosofia. Onde estaria a religião espírita? Dentro da própria filosofia espírita. Por isso ele não destacou, porque o sentido filosófico de religião é um componente da própria filosofia espírita. Então ele vai, num artigo brilhante de dezembro de 68 na Revista Espírita, dizer que você pode usar a palavra religião no espiritismo, dizer que o espiritismo é uma religião, mas nesse sentido filosófico. Não confundir com o sentido do dicionário dogmático. Porque no sentido dogmático, religião tem sacerdote, religião tem dogmas, religião tem práticas exteriores de culto, tem hierarquias, tem rituais. Espiritismo não tem isso. Então é uma religião no sentido filosófico da palavra, não no sentido teológico, dogmático, que é o sentido dominante do dicionário. Então ele vai dizer, eu nunca usei a palavra porque a pessoa ia procurar. Que Deus sacerdotes, que Deus dogmas, que Deus cultos, que Deus... Não tem. Aí a pessoa não ia entender que religião é essa que difere de todas as outras. É uma religião no sentido filosófico da palavra. Então, se você quiser usar a palavra religião, como faz Allan Kardec, cuidado, você tem que fazer essa ressalva. Religião no sentido filosófico do termo, para você não criar confusão na cabeça de quem está te ouvindo, de achar que tem dogma, ritual, práticas exteriores de adoração, etc, etc. Então, Kardec foi muito cuidadoso. Religião no sentido filosófico, o espiritismo pode ser chamado sem nenhum problema. Então, eu costumo dizer, ele é uma ciência, uma filosofia, e é uma religião no sentido filosófico do termo, tal como Kardec o define na Revista Espírita de dezembro de 68. E não se assustem, porque as palavras são polissêmicas. Aliás, Kardec é tão cuidadoso com isso que ele começa o Livro dos Espíritos falando sobre os múltiplos sentidos das palavras. Se recorda a primeira frase de O Livro dos Espíritos? Primeira frase da introdução. Quem tiver aí o Livro dos Espíritos, abra. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para se evitar a confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. E continua. É fantástico o primeiro parágrafo da introdução, nos alertando sobre as palavras. Às vezes a gente briga por palavra. A gente não presta atenção de que são as ideias que são importantes, e não as palavras. Eu me recordo as brigas que aconteciam das pessoas que espiritismo não é religião, o outro, espiritismo é religião, a briga, brigando por palavra. Porque se você perguntar para o grupo que defende que o espiritismo não é uma religião, se você perguntar para ele assim, bom, não é,
Espiritismo tem dogma? Ele vai dizer, não. Tem práticas exteriores de adoração e culto? Não. Tem sacerdotes? Não. Aí você pergunta para outro grupo que diz que é religião. Espiritismo tem dogma? Tem práticas exteriores de adoração e culto? Tem sacerdotes? Não. Pô, eles concordam. Quer dizer, eles concordam com as mesmas coisas, só estão brigando por o uso de uma palavra. Enquanto a concordância das ideias são as mesmas. Então, por que a gente se prende tanto à palavra, quando a gente deveria se preocupar com as ideias, com os pensamentos e princípios que estão ali, e não brigando por palavra? Eu me recordo uma vez, fazendo uma palestra, a pessoa me pergunta assim, Deus perdoa? Quase respondi, né? Mas eu resolvi perguntar para ela, por que você está fazendo a pergunta? Ela falou, porque na Casa Espírita tem um grupo que defende que Deus perdoa, e tem outro grupo que defende que Deus não perdoa. Ia me colocar na briga, né? E o senhor, professor, Deus perdoa ou não perdoa? Eu resolvi, antes de responder, devolver para ele a pergunta. Bom, o grupo que diz que Deus perdoa, argumenta de que jeito? Ele falou, o grupo que diz que Deus perdoa, está dizendo assim, Deus dá sempre uma nova oportunidade. Você comete um erro, um pecado, e Deus lhe dá a oportunidade de reparar esse erro, esse pecado, nesta vida, em outra existência. Não há um inferno no Espiritismo. Você sempre pode reparar o mal que você cometeu. Então Deus perdoa você. O senhor concorda, professor? Eu falei, mas e o grupo que diz que Deus não perdoa? O grupo que diz que Deus não perdoa, afirma que Deus não pode perdoar porque Ele não se ofende. A gente perdoa quando a gente se sente ofendido, mas Deus nunca se ofende, então Ele não tem por que Ele perdoar, porque Ele não participa das ofensas humanas. Você pode ofendê-lo que Ele não se ofende. Logo, Ele não perdoa. Professor, quem está certo? Eu falei, os dois, né? Os dois estão certos. Deus nunca se ofende, porque Ele não tem as paixões humanas, e Deus dá sempre uma oportunidade. Vocês estão brigando por palavra? As pessoas às vezes brigam por palavras, concordando com as mesmas ideias. Então essa preocupação Kardec nunca teve. Um espírito, perguntavam para um espírito, o que é alma? Ele dá lá uma caracterização, o outro, o que é alma? Dá outra, peraí. Não é a palavra que é importante, mas é a ideia. E às vezes a gente esquece de algo tão elementar que é a polissemia de todas as palavras. Quer dizer, todas as palavras, sem exceção, são polissêmicas, inclusive a palavra polissêmica. É por isso que o dicionário dá 1, 2, 3, 4. E a gente nunca pode analisar uma frase isoladamente do seu contexto. Porque como a palavra é polissêmica, imagina se eu digo aqui para vocês assim, o cabo foi soldado. Isolado, o cabo foi soldado. O que vos vem na cabeça do Osmi? Eu conheci lá o Cabo José, colega, que antes de Cabo José foi soldado José. Você mesmo? Cabo Osmi, antes de ser Cabo Osmi, foi soldado Osmi. Aí a dona de casa que está atrás, espera aí, a minha panela quebrou o cabo. Naquela época que se soldava, que tinha um soldador, hoje o nego troca a panela, mas quebrou o cabo, e o cabo foi soldado. O sujeito jovem aí da informática, que estava lá passando o cabo lá de computador, o cabo quebrou, mas ele não tinha como ali trocar, ele foi lá e soldou o cabo. O cabo foi soldado. Fora de contexto, eu não sei o que é. A gente, às vezes, tira a frase de contexto. E quando a gente tira, tem que tomar um cuidado tamanho, porque ela pode gerar uma confusão. Olha uma frase que a gente encontra em para-choque de caminhão. E, às vezes, até em alguns lugares públicos, às vezes, lugares religiosos, tem lá a frase, Deus é amor. Ok? Está lá, já viram essa frase? Vamos analisar essa frase fora do contexto. O que é amor? Eu tenho que usar o sentido usual da palavra amor. Amor é um sentimento, é ou não é? Não é um sentimento, o amor? Não é você que sente amor? Então o amor existe só numa alma que está sentindo. Ou vocês já encontraram com amor na esquina? Oi, amor. Não é a pessoa que você chama de amor, estou falando do sentimento. O sentimento existe em algum lugar fora do sujeito que está sentindo?
Não, sentimento é um estado interior da alma. Estou sentindo amor, estou sentindo tristeza, estou sentindo ódio. Então, o sentimento é um estado interior da alma. Bom, se eu leio a frase isolada, Deus é amor, peraí, Deus é um sentimento? Se ele é um sentimento, ele só está dentro da alma. Bom, se ele está dentro da alma, ele não pode ser a causa primeira, porque ele não pode ter criado a alma. Porque só tem sentimento dentro da alma. A alma precisa existir primeiro para ter sentimento. Bom, se Deus é amor, não foi ele que criou a alma, porque ele não podia criar a alma. Porque um sentimento é um estado interno da alma, só existe na alma, só existir o sentimento depois que as almas existiram. Então Deus não pode ter criado a alma. Então Deus é amor isoladamente? Não faz nenhum sentido, é uma frase que você fala, o que significa isso? Mas aí a pessoa vem e bota um contexto assim, é que tem uma lei de Deus importante, que é a lei de amor, que manda amar ao próximo. Você está dizendo então que tem uma lei de amar ao próximo como a si mesmo, que é a lei de amor. Bom. Veja, ele botou todo um contexto para dizer, quando eu estou dizendo Deus é amor, eu não estou dizendo que Deus é um sentimento. Eu quero dizer que há uma lei de amor como uma lei natural, como lei de Deus. Aliás, a 10ª lei moral proposta por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Lei de justiça, amor e caridade. Então é isso. Veja, diferente da frase Deus é amor isoladamente, percebe? Então você nunca pode analisar uma frase isolada, você tem que pegar o seu contexto, porque as palavras elas são polissêmicas. Você tem que entender a ideia, o que a pessoa quer dizer antes de fazer a discussão com ela. O que você quer dizer quando você está usando essa expressão? Qual é o pensamento por trás das palavras? Porque o que importa são as ideias, os pensamentos. As palavras elas são polissêmicas, elas têm muitos sentidos diferentes e você tem que saber exatamente o sentido que está usando. Então, Kardec sempre teve esse cuidado, para não criar brigas por palavras, e a gente não tem esse cuidado. Em geral, a gente fica brigando por palavras sem se preocupar com as ideias que estão por trás das palavras. Muitas vezes as pessoas concordam nas ideias, mas como usam palavras com sentidos diferentes, elas acabam entrando em choque e deveriam se perguntar, espera aí, como no caso do Deus perdoa, espera aí, o que você quer? Não preciso brigar se ele perdoa ou não perdoa, o que você está entendendo por perdão, para você dizer que ele perdoa, ou para você dizer que ele não perdoa. Isso vale a mesma coisa para a palavra castigo, para outra. Deus castiga, peraí. O que quer dizer com isso? Kardec vai usar a palavra Deus castiga, mas ele vai explicar em sua obra o que se quer dizer com isso. Porque se você olhar o dicionário, peraí, que coisa é essa? Para castigar tem que ser cruel, Deus então é cruel, peraí, o que você está chamando de castigo? Veja, a palavra isolada pode gerar muita confusão. Então é preciso saber o que se quer dizer. Esse é o cuidado que Kardec teve em toda a sua obra. É por isso que eu recomendo, se você quer saber o que significa perdão, vá à obra kardeciana. O que é perdão para o Espiritismo? O que é caridade para o Espiritismo? O que é devotamento para o Espiritismo? O que é abnegação para o Espiritismo? O que é resignação para o Espiritismo? Porque se você olha o dicionário, tem 10 significados diferentes. Como é que o Espiritismo usa essas palavras? Qual o significado que ele dá a essas palavras? Em filosofia, a gente está acostumado com isso. Se você chegar para um filósofo e perguntar assim, o que é substância? Sabe, se ele for um bom filósofo, que fez um bom curso de filosofia, ele vai devolver para você substância segundo Descartes, Kant, Hegel, sobre que filósofo você quer que eu diga. A palavra é a mesma, mas cada um utiliza em significados diferentes. Então, não vamos brigar por palavras, vamos ver se não estamos concordando com as mesmas ideias. Bom, essa introdução é importante, já que nós temos que falar da importância de estudar as obras fundamentais de Allan Kardec, onde esses conceitos estão bem definidos e colocados, para que a gente tenha clareza nas ideias e a gente não se perca em discussões vazias, que às vezes acontece conosco. Eu costumo dizer que o Espiritismo, na obra kardeciana, é tão importante, porque nós vamos encontrar
alguns princípios lógicos, metodológicos, que as boas ciências utilizam, as boas filosofias, e que estão presentes na obra de Allan Kardec. Por isso, a importância de estudá-las. Porque Kardec respeita de uma forma especial esses princípios que todo mundo gosta deles e concorda. O primeiro é clareza e profundidade. Não tem na obra kardeciana coisas obscuras. Aquelas palavras meio místicas que você não sabe o que é, aquelas expressões que você fica tentando imaginar o que seja, que tem que ser um iniciado, alguém especial capaz de entender. Não tem. A obra kardeciana é extremamente clara. Kardec não se utiliza de terminologia para gerar confusão. E é de uma profundidade abissal. Eu costumo dizer que você lê a primeira vez, lê a segunda vez, a terceira vez, a quinta vez, a 1000ª vez, e você não acha o fundo. Você continua aprendendo e mergulhando neste pensamento. Claro e profundo é tão importante que um grande filósofo materialista, que eu falei ontem na minha palestra, deixou para a gente essa frase monumental. Um filósofo materialista ferrenho, brilhante. Ele diz: quem se sabe profundo, se esforça para ser claro. Quem gostaria de parecer profundo à multidão, se esforça para ser obscuro. Quando uma obra é profunda, o autor se esforça para ser o mais claro possível. Quando você lê e começa a desconfiar que não entendeu nada, desconfie também da obra, viu? Quem quer parecer profundo à multidão, se esforça para ser obscuro. A gente tem que ter um pouco esse bom senso. Senta um grupo de pessoas que já sabem ler, que leem direitinho, que sabem raciocinar. Vão pegar aquilo, não estão entendendo o que está escrito? Gente, começa a desconfiar. Quem quer parecer profundo à multidão, se esforça para ser obscuro. Mas quem de fato é profundo, se esforça para ser claro. É o que ocorre com a obra kardeciana. Você vai lendo, meu Deus, que clareza, que profundidade. Não se esconde, não usa tecnologia sofisticada, não se perde em raciocínios confusos, que o sujeito tem que parar assim e ficar 10 anos para tentar entender, e acaba não entendendo. Aí cada um vem e tenta salvar o autor, dando uma explicação diferente. Você começa a desconfiar, como diz Nietzsche. E Nietzsche aqui está fazendo críticas a grandes filósofos. Por exemplo, em particular, o filósofo Hegel. Eu brincava quando eu dava curso de física, eu pegava a definição de calor de Hegel na sua obra e dizia para os meus alunos: se você explicar, está reprovado. Era uma confusão, um jogo de palavras sem pé e sem cabeça. E o Nietzsche faz duras críticas a esse tipo de filósofo, que quer parecer profundo e se esforça para ser obscuro, para ninguém entender. Então desconfie quando você pega uma obra e não estou entendendo nada. Claro, se você está acostumado a ler, usou o dicionário, está num grupinho de pessoas que também sabem ler, porque se o sujeito é analfabeto, tudo para ele vai parecer obscuro, não é isso. Mas a pessoa que já lê, está acostumada a ler bons autores, um grupo de pessoas, estão entendendo? Estão entendendo. Essa clareza e profundidade que a obra kardeciana tem. Que você lê e aprende muito, e vê que ele não está jogando palavras para você se perder. Ok? A outra característica é esta solidez e coerência lógica, o que às vezes se chama de consistência. Você não pode afirmar num lugar da obra que Cosme é calvo. Aí, num outro lugar da obra, você diz que Cosme é cabeludo. Peraí. A obra não pode ter incoerência. Num lugar você estabelece um pensamento, lá numa outra parte você vem com um pensamento que nega aquele que você estabeleceu antes. Espera aí,
Isso está cheio de livro assim. Cheio de... E às vezes essas contradições estão escondidas, dá um pouco de trabalho para você ler. Kardec usa uma frase no Livro dos Médiuns, quando ele vai falar dos textos de espíritos pseudo-sábios, que ele fala que você tem que ler com atenção, porque você acaba descobrindo a ponta da orelha. Ele se denuncia em algum momento, você vê a ponta da orelha. Mas cuidado, que tem alguns que são habilidosos, eles jogam muito bem com as palavras, e você acaba descobrindo que em algum lugar ele entrou em contradição com o outro. Essa inconsistência lógica que uma boa ciência não pode ter, e a obra de Kardec não tem isso, é algo extraordinário. Você vai encontrar coerência o tempo inteiro entre seus diversos princípios, caminham de uma forma extremamente coerente. Por isso a obra ela é sólida, ela resiste à crítica, porque ela está muito bem escrita. Então, quando você lê um autor, fala uma coisa, depois lá na frente, espera aí, mas isso aqui entra em choque com aquilo que ele diz antes. Não podia entrar em choque. Tá? Tem uma falta de coerência lógica. Abrangência e... Eu vou dar exemplos dessa coerência lógica na obra kardeciana. Eu tenho pouco tempo, mas dá para provocar vocês. Abrangência e completude. É que essa obra é capaz de dar conta do objeto de estudo que ela se propôs estudar. O que ela se propôs estudar? Os espíritos e suas relações com os homens. De que tipo? A natureza, a origem e destino dos espíritos e suas relações com os homens. Vocês vão ver que a obra de Kardec dá conta de estudar isso, como eu mostro no meu livro Ordem Didática, que todos os temas, todas as leis fundamentais sobre os espíritos e suas relações com os homens estão tratadas na obra kardeciana. Fala, bom, mas se ele tratou de tudo, o que falta fazer? Desenvolvimentos, aplicações, etc, etc. Bom, se você pega, por exemplo, o eletromagnetismo de Maxwell, o tema eletricidade e magnetismo em Maxwell, no seu texto, até hoje a obra é estudada. O que as pessoas fazem? Novas aplicações e consequências. Mas nenhuma lei nova precisou ser introduzida no eletromagnetismo clássico. Maxwell colocou completamente todas as leis e todos os princípios. A mecânica quântica, que já dura 100 anos, suas leis e seus princípios já têm 100 anos. O que estão fazendo é novas consequências e aplicações, mas nenhuma lei nova foi acrescentada. Isso é uma boa ciência. Ela dá conta do objeto de estudo que se pretendeu dar. As leis fundamentais, os princípios fundamentais sobre os espíritos, suas relações com os homens, já estão todos na obra de Kardec. O que você faz, então? Novas aplicações, novos desenvolvimentos. Mas você não vai ter que acrescentar uma lei nova. Elas já estão ali muito bem colocadas. É esta abrangência e completude da obra que torna a obra excepcional. E o que é raro numa obra que tem uma temática tão difícil como é a temática de tratar os espíritos e suas relações com os homens. E depois, como toda boa ciência, ela tem uma estrutura aberta e progressiva. Ela sofre ajustes ao longo do tempo. Você vai encontrar na obra kardeciana alguns ajustes que vai fazendo ao longo do tempo, na medida em que a experiência e a razão vai exigindo que você ajuste. Por exemplo, quando Allan Kardec, na primeira edição do Livro dos Espíritos, vai tratar, por exemplo, do início do processo encarnatório do espírito, na primeira edição do Livro dos Espíritos, que poucas pessoas conhecem, que surgiu em 18 de abril de 57, nós estudamos hoje, e está na Kardecpédia para estudar ali, nas primeiras páginas, a edição de março de 60, não a de 18 de abril, que tem lá para você baixar, fazer download em português, está lá para você fazer download em francês, a primeira edição. Mas para você estudar ali, na Kardecpédia, tal que todo mundo apresenta, que é a edição definitiva, a segunda edição. Se você compara as duas, vai ver ajustes que Kardec faz. Por exemplo, um ajuste no início da encarnação dos espíritos. Ele vai dizer que o espírito, em 57, que a alma se liga ao corpo só no nascimento. Em março de 60, vocês estão acostumados que a alma começa a se ligar ao corpo desde a concepção.
e não só no nascimento. Então é um ajuste que ele faz nas informações, e você vai poder acompanhar na Kardecpédia e vai acompanhar na Revista Espírita, porque ele fez essa mudança. Então são ajustes que ele vai fazendo, que depois posso dar mais exemplos durante as perguntas. Então é uma estrutura que sofre, como toda boa ciência, os ajustes a partir das experiências e da razão. Mas são pequenos ajustes que você faz, sem mudar as leis fundamentais, sem mudar os princípios fundamentais, que esses permanecem inalterados há mais de 100 anos. Aliás, há 160 e poucos anos que nós temos os princípios de O Livro dos Espíritos permanecendo verdadeiros até hoje. Tá? Mas você pode fazer alguns pequenos ajustes. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, vários, rapidamente, porque nós temos até 10h30? Ótimo, então dá para depois a pergunta. Por exemplo, Deus e seus atributos, espírito, perispírito, corpo, progressão dos espíritos, encarnação, intervenção, leis morais, penas, em todas essas temáticas, você vai ver que as leis e os princípios se relacionam de um jeito sem gerar nenhuma contradição. E às vezes a aparente contradição nasce da nossa pouca leitura da obra. Como a gente não leu o conjunto da obra, a gente às vezes acha que encontrou um problema ali. Mas na verdade nós não temos problema ali, é que a gente está lendo mal. Todos os temas se tocam de um jeito de deixar a gente com inveja. Porque cada princípio, cada lei que ele coloca nas diversas temáticas das obras, elas conversam entre si sem nenhuma inconsistência, sem nenhuma incoerência lógica. Isso é algo extraordinário. E o Espiritismo não tem meia dúzia de leis, são centenas de leis. As leis que Allan Kardec apresenta em cada um dos capítulos e partes do Livro dos Espíritos é extraordinário, como eu tento mostrar no meu livro Ordem Didática de O Livro dos Espíritos. Agora eu vou mostrar uma aparente confusão de leitura, que eu discuto no meu livro Os Espíritos e os Homens, que às vezes a gente lê mal. Olha essa pergunta aqui. Pergunta 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Você lê essa pergunta e fala, peraí, um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado. Aí você pensa nas obsessões. Um sujeito mata num processo obsessivo, agride alguém porque estava mal influenciado pelos espíritos. O marido que entra naquela crise é influenciado por maus espíritos e agride o filho, agride a mulher. Você começa a pensar em vários exemplos. Então, um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, pode, então, fazer mal ao seu próximo? Quando você faz a leitura rápida, o que você diz? Sim, né? Mas a resposta dos espíritos é não. Deus não o permitiria. Mas espera aí, um homem mau não pode fazer mal ao próximo, auxiliado por um espírito mau? Que história é essa? Que não, olha aí as obsessões, olha aí os casos das pessoas que matam alguém obsidiadas, os casos das agressões, dos diversos males que a gente faz ao outro e depois até se arrepende, né? Naquele momento de invigilância que você se sintoniza com uma inspiração ruim, você vai lá e faz alguma bobagem. O que eu fui fazer? Né? E aí? Eu tenho um trabalhão, eu acho que eu gasto umas 10 páginas do meu livro para explicar com detalhes essa pergunta. Mas eu vou aqui só fazer um pouco de provocação. Primeiro, nunca se pode ler uma pergunta isolada do seu contexto. Isso é um grave erro. E a gente costuma fazer isso. Tira uma pergunta e lê isolada. Não faça isso. Se você lê isolado, você terá dificuldade de saber o que ele está perguntando de fato. Então, esse é um primeiro problema que eu mostro. Cuidado, quando você está lendo uma pergunta isolada. Ela faz parte de um item, que faz parte de um capítulo. Então, você tem que olhar o item que ela está inserida
e olhar o capítulo em que ela está inserida, para ver exatamente o que Kardec está perguntando aqui. Aqui há algo curioso, a gente pensa que é o homem que vai fazer mal à pessoa. A primeira leitura que você tem com a pergunta é achar que Kardec está dizendo, um homem mau vai ser influenciado por um espírito mau para fazer mal ao próximo. O homem seria o ator final do mal, ou a causa final, aquele que agiria para fazer o mal. Aí você vai descobrir que você está equivocado. A pergunta não é o homem mau, o agente final, é o espírito ser o agente final. O homem foi lá e chamou um espírito e disse assim, ó, eu quero que você vá lá e faça o mal a outra pessoa. Então você começa a descobrir agora que a causa final que está sendo perguntada de quem vai praticar o mal não é o homem, é o espírito. Aí você vai descobrir, peraí, Kardec quer saber se um homem mau pode pedir a um espírito que este vá lá e faça o mal a outra pessoa. É este o contexto. Por isso ele vai falar o item sobre o poder oculto, as influências dos maus espíritos sobre os homens. Então, espera aí. Já mudou um pouco agora a pergunta, porque eu posso agredir o Osmir, ao me vincular com uma entidade que não gosta do Osmir e me inspira, e eu ceder a essa inspiração e agredir o Osmir. Isso está aí. O problema agora é o contrário. Eu não gosto do Osmir e digo a um espírito mau, vai lá e faça mal ao Osmir. Percebe a diferença? Ok? Quando você começa a analisar essa diferença, você vai começar a descobrir por que a resposta tem que ser não, Deus não o permitiria. Eu explico no meu livro o que seria a ação dos espíritos sobre os homens. Os espíritos só podem agir sobre os homens de duas únicas maneiras. Só existem dois tipos de ação possível dos espíritos sobre os homens. A ação mental, via pensamento, dando ideias e sugestões, e a ação fluídica, por qualidade de fluidos, em que ele dá qualidades ruins aos fluidos, e essa qualidade ruim pode interferir na minha saúde, pode interferir nos meus desejos, nos meus pensamentos, só assim. Aí eu vou explicando com calma por que, por esses dois únicos mecanismos, a resposta é não, Deus não o permitiria. Porque a gente não se ateve à pergunta. A pergunta, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, vocês vão já botar um sim ali, quer ver? Só para você entender quando a gente não se atém aos termos da pergunta. Vou fazer uma pequena mudança, ó, acompanha comigo. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado. Agora, o mau espírito é que vai fazer o mal, não é o homem, tá? Ele está pedindo a ajuda de um espírito para que o espírito faça o mal. Então agora vamos mudar um pouquinho, ó. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, tentar fazer mal ao próximo? Tentar fazer mal ao próximo? Sim. Porque com a ação fluídica e com a ação mental, o que ele pode é tentar. O homem sempre pode resistir a esse mal. Ele sempre pode combater a qualidade ruim dos fluidos com os seus bons pensamentos e sentimentos, e ele pode resistir às influências ruins. Então, o que um espírito pode é tentar nos fazer mal, por meio de maus fluidos e maus pensamentos, mas eu posso repelir esse mal. Mas ali não é tentar, ali é fazer. Bom, fazer pressupõe que a vontade do sujeito que receberia a ação não estaria presente. Que mesmo que ele fosse um homem bom, o espírito conseguiria fazer mal a ele. Mesmo que esse homem não merecesse o mal, por ser uma pessoa boa, por cultivar boas emoções e não ter um passado de dívida, o espírito faria mal a ele. Porque é fazer, não é tentar fazer. Fazer não. Porque um espírito só consegue fazer mal à pessoa
com o consentimento dela, por meio da chamada afinidade com ele. Por absorver aqueles sentimentos ruins que ele está jogando a partir de maus fluidos, por absorver pensamentos ruins. Mas é a pessoa que está cedendo a isso. Então, o tentar fazer ocorre. O fazer absolutamente, não. O fazer depende de quem? De quem vai receber a influência má. Se ele não merece, ou se ele não se vincula ao Espírito, o Espírito pode tentar fazer que não consegue fazer. E a pergunta aqui não é tentar fazer, é se o Espírito pode fazer. Fazer, Deus não permite, porque seria desrespeitar o livre-arbítrio de quem estaria sofrendo a ação, desrespeitar o merecimento dela, o livre-arbítrio dela. E a lei divina, eu explico com detalhe tudo isso no meu livro, a lei divina funciona assim. O mal que um espírito possa fazer ao homem depende sempre de uma condição: o próprio homem. Dele entrar em sintonia, dele absorver, dele participar dos mesmos desejos e pensamentos daquele espírito. Ele sempre pode combater a influência má dos espíritos, sempre. Ele não combate porque ele gosta, né? Se eu, por exemplo, não gosto do Osmir, tem algum tipo de ressentimento com ele, o espírito vem e começa, não, tá vendo? Vai lá, cara, o Osmir merece, olha como ele apronta com você. O espírito está me convencendo a fazer mal a ele. Então o espírito não está me obrigando a fazer o mal, está tentando me convencer. Então nunca você tem a ação no mal direta dos espíritos sobre os homens, sem que os espíritos encontrem o quê? Guarida no próprio desejo do homem. Se o homem ceder nos seus sentimentos, nos seus desejos, aí os espíritos podem fazer mal a ele. Por exemplo, jogam um fluido ruim e você os absorve por conta da sua inveja, do seu ciúme, da sua raiva, mas você poderia eliminar, como diz Kardec, nós temos no perispírito uma fonte permanente dos fluidos que pode sempre combater os fluidos maus. Quando você sente alguém com raiva, com ódio, com ciúme, com agressão, emitindo maus fluidos, ore, combata maus fluidos com bons fluidos, e você sempre poderá fazê-lo. Então o espírito vai tentar lhe fazer mal e não consegue. Aí ele vai lhe dar uma ideia, uma sugestão que vai lhe prejudicar, você pode repelir. Então é claro que se fosse tentar fazer, você poderia ter um sim ali, mas não é, é fazer. Ou seja, é concretizar o mal, é transformar o mal em realidade. Não, Deus não permite. Senão seria o caos, né? Imagina o que os espíritos maus não fariam se não houvesse uma lei de Deus que proíba que o mal seja feito diretamente, independente da vontade do homem, independente da simpatia, da vinculação. Seria o caos. Um espírito poderia destruir o planeta diretamente, rapidamente, fazendo todo o mal possível, porque não dependeria das escolhas humanas, e não. Então, quando você vai para o contexto e olha todo o processo, você vai perceber que não tem nenhuma contradição aqui com a ideia de que o mal exista no mundo, e de que os espíritos nos influenciam para o mal, mas nunca são capazes de diretamente fazer mal ao homem. Sempre a ação vai passar pelo desejo do homem, pelo livre-arbítrio humano, porque tem uma outra lei, a lei de liberdade. Todas as leis naturais funcionam muito bem. Eu tenho liberdade de ceder ou não a esta influência maligna, que pode ou não fazer mal para mim, dependendo de como eu cedo a ela. Eu posso sempre ir enfrentá-la. Por isso, Deus não permite. As leis divinas funcionam de tal maneira que os espíritos só podem tentar fazer o mal. Algumas vezes eles tentam e conseguem. Por quê? Está aqui. Porque o homem, obrigado, são os nossos anjos de guarda encarnado, né, que ficam nos lembrando. Então, às vezes a gente tem uma aparente contradição, porque a gente está lendo mal, tirando uma questão do seu contexto e lendo uma outra questão curiosíssima. Olha aqui, ó. Agora eu vou provocar, isso está no, eu discuto com profundidade, que isso aqui é demorado, eu vou só fazer provocações no meu livro Espírito e Matéria.
eu discuto com profundidade essa questão. Todos nós sabemos que os espíritos são criados simples e ignorantes, ok? A pergunta é, imperfeitos? O que significa imperfeito? Primeiro, você tem dois sentidos da palavra imperfeito. Falta ou defeito. Por exemplo, você pegou uma estátua que você tem lá, você comprou uma estatueta feminina e de repente ela caiu e quebrou um braço. Aí você fala, ela está imperfeita porque ela está tendo um defeito ou uma falta, ok? E você tem também, Kardec usa a palavra imperfeito na escala espírita. Ele chama, na terceira ordem, os espíritos são chamados de espíritos imperfeitos. Aí você faz a primeira questão, espera aí. Deus criou os espíritos imperfeitos? Bom, se o espírito é uma criação de Deus, ele pode ter falta ou defeito? Deus criou os espíritos com algum defeito, com alguma falta? Não, não faz sentido. Spinoza, que era um filósofo materialista, panteísta, ele tem uma frase genial, ele vai dizer assim, toda realidade é perfeição. Tudo que existe é real, tem que ser perfeito. Ok? Bom, é muito simples, se tudo que existe é real, é obra divina, Deus sendo perfeito, ele pode criar alguma coisa com defeito, com falta? Não. Teria um problemão para o conceito de Deus perfeito. Fala, peraí, então, quando se usa a palavra imperfeito em espiritismo, tem que ter outro sentido. Não o sentido de falta ou defeito. Toda a obra divina é perfeita. Você pega assim, não, mas um tumor cancerígeno, ele é imperfeito. Não, ele é perfeito. Ele é tão perfeito que ele faz o seu papel. Uma bactéria é perfeitamente construída, ela desempenha muito bem o seu papel. Não tem na natureza nada que esteja faltando alguma coisa, que tenha algum defeito. Defeito ou falta é um conceito relativo nosso, quando a gente compara. Vou dar um exemplo para melhorar. Pega essa estatueta, você chegou lá e comprou numa loja uma estatueta sem o braço direito. Era uma estatueta grande, de uma mulher bonita, mas estava sem o braço direito. Aí você fala, essa estatueta está com defeito, é imperfeita. Você chegou, não gostou? Não, ela está com defeito. Aí chega uma outra pessoa na loja que estava procurando uma estatueta feminina sem o braço direito. Ela vai dizer, nossa, essa estatueta para mim é perfeita. Perfeito é um conceito, ou imperfeito é um conceito relativo ao que eu estou imaginando. Eu imagino uma coisa e comparo com aquilo, digo, em relação àquilo tem uma falta ou um defeito. Por exemplo, você pega um tumor cancerígeno e você olha para a sua saúde, você quer um sujeito funcionando com saúde, você diz, aquele tumor é um defeito. Ok? Mas o tumor não é um defeito, ele funciona perfeitamente. Ele exerce muito bem o seu papel. Mas quando você compara com alguma outra coisa, relativo a essa comparação, você diz que tem um defeito ou uma falta. Ok? Aí como vai raciocinar? Por que Spinoza diz que tudo que é real, ou seja, qualquer coisa que existe na realidade é perfeição? Vamos raciocinar assim, olha, se a imperfeição é relativa a alguma outra ideia que alguém cria, e alguém imagina uma coisa assim, aí diz assim, ó, em relação àquilo que eu imagino, essa realidade aqui é imperfeita. Por exemplo, eu imagino uma estatueta com um braço completo, uma estatueta feminina de uma mulher que não tenha faltando nada. Em relação a essa estatueta que eu imaginei, que eu quero, que eu desejo, aquela estatueta que está faltando o braço direito tem um defeito, ok? Aí você vai fazer o seguinte raciocínio. Se Deus tivesse feito alguma coisa com defeito, seria defeito para alguém. Alguém teria que ter imaginado um negócio melhor do que Deus fez e comparar e dizer, está vendo? Ó, em relação a isso aqui tem um
defeito. Mas quem poderia imaginar algo melhor que o próprio Deus, se ele era o único que existia para criar tudo? E ele é o ser perfeito. Tudo aquilo que vem de Deus tem que ser perfeito. Porque você vai comparar com o quê para dizer que está faltando? Comparar com alguma coisa? Quem é você para fazer algo melhor do que o ser perfeito, em relação ao qual você compararia e dizer assim, ó, comparando com o que eu estou imaginando, essa obra divina é imperfeita. Então, por isso, Spinoza, mesmo materialista, vai dizer que a noção de falta ou defeito não pode estar presente na criação divina, porque você não teria como imaginar algo a partir do qual Deus fez pior do que você. Não tem um ser capaz de imaginar algo melhor do que aquilo que Deus fez. Mas Kardec vai usar a palavra imperfeito, mas não é no sentido de falta ou defeito. Que sentido é então? Vamos ver lá. Olha aqui. Aqui está a escala espírita, onde ele apresenta a noção de imperfeito. O que é o espírito imperfeito? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Esse é o espírito da terceira ordem. Não tem uma quarta, viu, Osmir? Ontem a gente brincava, né, que a gente ia cair para a quarta ordem. Não tem uma quarta ordem, só tem uma terceira, né? Porque a gente ia comer costelinha de porco com Coca-Cola, a Lúcia já queria que a gente fosse da quarta ordem, né? Então, mocotó de soja, olha, é muita criatividade, né? Pensa bem, gente, mocotó de soja, caranguejo de soja, camarão de soja. Como a gente prefere o camarão mesmo, né? A gente ia cair para a quarta ordem, mas não tem quarta ordem. Mas a questão é, quando você olha as ordens dos espíritos, eu agora quero deixar uma pergunta para vocês. Olha só, o que é a terceira ordem? Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Deus criou os espíritos imperfeitos da escala espírita? Se ele criou os espíritos imperfeitos da escala espírita, ele criou os espíritos propensos para o mal. Ele não pode ter criado os espíritos imperfeitos no sentido de falta e o defeito, que eu acabei de mostrar para vocês. Falta e defeito, não pode. E também não pode ter criado os espíritos imperfeitos da escala espírita. Porque se os espíritos foram criados propensos para o mal, oh, coisa boa, eu não tenho responsabilidade, né? Foi Deus que me criou propenso para o mal, ele agora quer me castigar? Que justiça é essa? Ele me criou propenso para o mal e agora eu vou pagar a conta? Ele que me criasse propenso para o bem. Então Deus criou os espíritos imperfeitos da terceira ordem, tal como está na escala? Também não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Não propenso para o mal, nem propenso para o bem. Sem saber. A cada um deles tendo a missão, com o fim de esclarecer a perfeição, pelo conhecimento da verdade e aproximar-se de si. Ora, ele criou os espíritos simples e ignorantes. Mas espera aí, mas então quem são os espíritos imperfeitos da escala espírita? Aqueles que por vontade própria se transformaram em imperfeitos da escala espírita. Porque na origem nós não fomos criados imperfeitos da escala espírita. Muito cuidado. Quando você diz, Deus me criou imperfeito. Não, não, Deus não me criou imperfeito. Ele me criou simples e ignorante. Nem o imperfeito do dicionário, com falta e defeito, porque Deus não me criou com falta e defeito. E nem me criou imperfeito da escala espírita.
Cuidado. Estão entendendo a provocação? Então, a palavra imperfeito não significa a origem, como Deus me criou. Deus me criou simples e ignorante, não imperfeito. Às vezes a gente diz, eu fui criado imperfeito. Cuidado. O que você quer dizer com isso? Falta ou defeito? Bom, então Deus errou, te criou faltando alguma coisa, com algum defeito? Não. Mas é imperfeito da escala espírita, com propenso para o mal? Não, não foi assim que ele me criou. Ele me criou simples e ignorante. Bom, mas se ele me criou simples e ignorante, então eu não comecei lá na terceira ordem. Terceira ordem não é o meu começo. Está claro? Porque, volto aqui, propenso para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, Deus me criou com orgulho, com egoísmo, tudo isso? Claro que não. Ele me criou simples e ignorante. Então, peraí, aqui não está o começo dos espíritos? Não está. Eu não começo na terceira ordem. Quem disse que eu começo na terceira ordem? Não é uma evolução assim, eu saio da terceira, vou para a segunda, vou para a primeira. O caminho não pode ser esse. Senão Deus teria me começado propenso para o mal. Então tem uma contradição? Não. A gente é que está lendo mal. Vou complicar mais para vocês lerem. Entendeu? Ele diz assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Espera aí. Então tem espírito que não passou pela fieira do mal. Mas onde está a fieira do mal? Na terceira ordem. Espera aí. Então tem espírito que não passou pela terceira ordem? Tem. Pergunta 120. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Espera aí, tem espírito que seguiu o caminho do bem e outros do mal. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Ok? Estou só provocando. Quem quiser ler com mais atenção, está no livro. Eu boto todos os argumentos, os textos, para a gente entender esta que é uma leitura, às vezes, difícil, que a pessoa não se atentou. Eu vou aqui sintetizar num gráfico, que vai resolver o problema todo, vocês vão entender. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Ok? Essa é a criação divina. Todo mundo foi criado igual. Então não pode dizer assim, eu sou mais propenso para o mal assim, sabe, porque Deus botou um defeitozinho em mim lá, e no Osmi não. Osmi ele já caprichou. No dia que ele fez o Osmi, espírito, ele gostava mais do Osmi. De mim ele resolveu perseguir o carequinha aqui. E fez o carequinha com um probleminha lá, e o carequinha é pior, porque ele nasce... Não. Ele fez o Osmir, a Lúcia, todos nós, na nossa origem, como espíritos simples e ignorantes. Princípio de igualdade de condições. Ele não deu para começo de conversa um fusquinha para um e uma Ferrari para outro. Não, todo mundo começou simples e ignorante. O que acontece? Temos dois caminhos possíveis. Nós vamos aprendendo, adquirindo experiência, desenvolvendo a liberdade. Eu vou explicar todo esse processo num livro, aqui não vai dar. Depois que eu já estou conhecendo a lei com capacidade de escolha, que eu já sei fazer a distinção entre o bem e o mal, eu tenho liberdade de escolha. Aí eu escolho. Ou ir para a segunda ordem direto, sem passar pela terceira, ou ir pela terceira ordem. Esses que vão direto, por isso eu represento lá com uma linha reta. Eles vão de espírito semi-ignorante para bom e para puro. É o caminho em linha reta. São raros. A maioria resolve fazer esse desvio. Por isso o Espírito de Verdade vai dizer assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo extraordinário, o Cristo Consolador, aquele item, advento do Espírito. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Quem são os transviados filhos de Israel? Os espíritos imperfeitos da escala espírita. Os que se transviaram. Ao invés de seguir linha reta, de espírito simples e ignorante, aprendeu a lei de Deus e viver a lei de Deus,
eles resolveram achar que iam pegar um atalho, se complicaram. Aí ele vai dizer, os que se enveredaram, lembram a mensagem? Senão eu vou recitar a mensagem de cor para vocês aqui, se vocês não lembram. Né? E se enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Deixaram o caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Às vezes a pessoa não interpreta bem a frase, porque a palavra piedade em português, ela tem um sentido duplo e dominante, no caso da língua portuguesa, para compaixão. A gente é muito comum usar a palavra piedade no sentido de compaixão. Eu tenho pena do fulano, eu tenho piedade da pessoa que está sofrendo, que está na miséria. Mas na língua francesa tem duas palavras diferentes, pitié e piété, para piedade e devoção. Na verdade, eu digo que a melhor correção da tradução, para ficar mais preciso, era trocar pelas ásperas sendas da falta de devoção. Mas pode deixar em piedade, não tem um erro, porque a palavra pio, que vai dar origem à piedade, também é devoção. É devoção e compaixão. Na verdade, o que o Espírito de Verdade está dizendo é o seguinte: aqueles que deixaram o caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se enveredaram pelas ásperas sendas da falta de devoção a Deus, ou seja, de seguir a lei de Deus, que é o mal. O que é o mal? Aquilo que é contrário à lei de Deus. Então, esses impiedosos que seguiram o caminho da impiedade são aqueles que não seguiram o caminho da lei de Deus, que é o caminho do bem. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. O Livro dos Espíritos, pergunta 629. Então, esses espíritos resolveram seguir pelas ásperas sendas da impiedade, viraram terceira ordem, por isso ele tem que estar na escala, porque existe a terceira ordem, mas por escolha do próprio Espírito, e não porque Deus o fez da terceira ordem. Deus não o fez da terceira ordem, ele o fez simples e ignorante. Podiam seguir o caminho reto e largo. Kardec dá exemplo, tem um exemplo de um espírito, em que Kardec conversa com ele, que era um exemplo, com o nome e tudo, de um espírito que teria encarnado até na Terra, e que tinha seguido em linha reta, sem passar pela terceira ordem. Claro que você pode entrar na terceira ordem rapidamente e sair dela, né? Só que a gente vai gostando da terceira ordem, né? E tem uns que entram aqui e ficam milhões de anos para voltar para o caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Claro que Jesus veio para esse. Vocês acham que Jesus veio para aqueles lá? Ele fala, venho como outrora aos transviados, filhos de Israel. Ele veio para nós, porque nós é que precisamos. O espírito bom não tem sentimento ruim, só faz o bem. Esse não precisa da orientação do Cristo, porque já introjetou o pensamento de Jesus dentro dele, desde a origem, já introjetou a lei de Deus dentro dele. Ele vai embora. Agora, nós é que precisamos, né? A gente esqueceu e desprezou, né, o ensinamento. A gente é esses espíritos. Que poderíamos ficar pouco tempo aqui, né? Mas para sair daqui é tão fácil. Vocês querem ver como é fácil? Voltar para lá? Querem ver como é fácil? Hã? É simples. Como é que eu saio daqui para lá? Simples. Olha como é simples. Você tem que parar de sentir ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, tristeza. Quem aí topa? Aliás, quem aqui já não sente mais isso, hein? Vamos lá? Quem está na segunda ordem? Os da segunda ordem, vou voltar para cá, para a gente ir encerrando. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. O que significa essas frases aqui? Olha que como Kardec é extraordinário na construção da escala espírita. Predominância da matéria sobre o espírito. Sabe o que significa isso? Paixões ruins. A predominância da matéria sobre isso faz que a gente cultive inveja, ciúme, mágoa, raiva, ódio.
Predominância do espírito sobre a matéria. Isso aqui tudo eu explico no livro porque é o conceito de paixão. O que é a predominância do espírito sobre a matéria? Só tem boas paixões. Um espírito bom nunca fica triste, com ciúme, com inveja, com mágoa, com raiva. Nunca. Nunca. Uma vez falava para um amigo psicólogo, se tem psicólogos presentes aqui, vamos dizer assim, você está delirando, não existe tal ser humano. Todo ser humano cultiva essas emoções. O que eu respondo para eles é o seguinte: vocês nunca vão encontrar um espírito bom no consultório de vocês. Por isso vocês acham que todos que aparecem lá, como eles são muito raros encarnados na Terra, dá para contar nos dedos os espíritos bons encarnados na Terra. Bom, é só você fazer a seguinte pergunta: quantas pessoas vocês conhecem que jamais, em nenhuma circunstância, sentem tristeza, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio? Quantas vocês conhecem? Eu não conheci nenhuma até agora. Se vocês conhecem alguma, são raríssimos. É mais fácil acertar na Mega Sena acumulada de Natal, de final do ano, do que achar um espírito bom do seu lado, encarnado. Não é raro desencarnado. Desencarnado, todos os nossos anjos guardiães estão aqui. Se você é da terceira ordem, o seu anjo guardião, diz Kardec, é de ordem, ele é superior à sua. Ele é da segunda ordem. Então, todos nós temos ligado a nós um anjo guardião da segunda ordem. Então, não é raro no universo. Agora, encarnado no mundo de provas e expiações, é raro. Porque eles vivem em mundos felizes. Não em mundos de provas e expiações, nem em mundos de regeneração. São mundos felizes. Então, eles são raros encarnados na Terra. Já são mais abundantes no mundo de regeneração, mas vivem exclusivamente nos mundos felizes, só tem espíritos bons da escala espírita. Então, predominância do espírito da matéria é só boas paixões, portanto, só tem desejo do bem. Não dá, mas no meu livro eu tento discutir um pouco. O desejo nasce dessas emoções. Se você cultiva emoções ruins, nascem desejos do mal. A gente tem os dois, desejo do bom e do mal, porque a gente cultiva tristeza e alegria, ódio e amor, ciúme e não ciúme. Na hora, depende da circunstância, quem vence, quem vira a minha vontade. Depende, né? Tem hora que o ciúme leva você a fazer coisas horríveis, a inveja a fazer coisas horríveis. Tem hora que você domina isso. Então a gente tem desejos bons e maus. Os bons espíritos só têm desejo do bem, porque neles só sentem boas paixões. Mas olha agora o espírito puro, ó. Olha a diferença para o espírito puro. Nenhuma influência da matéria. Sabe o que significa isso? Moralmente falando, não tem nem boas paixões. Ah, peraí. Não tem boas paixões? Não. O sentimento de um espírito puro não é uma paixão. Aí é todo o estudo sobre o que é uma paixão. Por isso eu não consigo sequer imaginar o que é o amor de Jesus. Porque não é o amor do espírito bom, não é amor-paixão. É um amor de uma pureza que a gente não consegue imaginar. A alegria de um espírito puro não é a alegria de um espírito bom, não é paixão. São sentimentos puros que os filósofos, quando estudam as paixões, tentam explicar, sem conseguir. Por isso, um espírito puro está além do que a gente consegue imaginar. Porque eles não sofrem nenhum tipo de influência da matéria, e toda paixão tem influência da matéria. Quando você é dominado pela matéria, paixões ruins. Quando você domina a matéria, paixões boas. E quando você não sente influência nenhuma da matéria? Não tem, só tem emoções de uma pureza que não são paixões. Mas isso não é o tema, é o tema para um seminário sobre paixões, para explicar como funcionam essas paixões na nossa vida. É por isso que você vai achar estranho lá na Gênese, quando Kardec vai falar de Jesus, da natureza de Jesus, do espírito puro, quando ele vai explicar várias passagens, Kardec jamais aceita a tese de que Jesus tenha sofrido paixões.
Não tem paixão de Jesus. Isso tem para os católicos e protestantes, para Kardec, não. O espírito puro não tem paixão nenhuma, nem as boas. Não dá para ver um espírito puro amargurado, triste. Pô, nem o bom fica amargurado, que dirá o puro. O puro sequer tem as chamadas boas paixões. Então não existe na visão kardeciana, por isso que ele vai recusar isso em vários momentos, a ideia de Jesus com paixões. O espírito puro não sofre nenhum tipo de paixões, nem as boas. Por isso está além do que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a fazer uma leitura do ponto de vista do espírito imperfeito. Se a gente não acredita nem no espírito bom, né? Ou se eu falar isso aqui, tiverem psicólogos me ouvindo, estão me matando por rede, eu estou apanhando. Que história é essa que ser humano que não sente ciúme nunca, não sente inveja nunca, não fica triste nunca, não sente rancor, não sente... Que história? Isso não existe, você está brincando. Quer dizer, não aceita nem o espírito bom. Agora eu vou falar do puro. Esquece, não dá para falar do espírito puro, está muito além, não dá para fazer análise psicológica de um espírito puro, se nem de um bom, o psicólogo vai concordar com você, porque ele está acostumado a fazer análise psicológica dos espíritos da terceira ordem, que cultivam boas e más paixões juntas, tem as boas e tem as más. Ele nem consegue entender o que seria um homem que não cultiva más paixões. Nunca, em nenhuma circunstância. Que dirá de alguém que sequer cultive paixões, nem boas nem ruins, que seria o caso de um espírito puro. Não dá nem para conversar. É por isso que é impossível fazer análise psicológica de um espírito puro. Os padrões de referência das nossas categorias de pensamento não os atingem. Você não tem sequer elementos conceituais para tentar entender o que seja um espírito dessa envergadura que não sente nenhuma influência da matéria. Por isso, no item 257 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar das sensações, não tem sequer nossas sensações e percepções. A gente sequer consegue entender como eles percebem o universo. Está muito além. Por isso, João, o evangelista, que é o evangelista que mais entendeu as prioridades de Jesus, em várias passagens, ele vai dar a entender, e daí nasceu o dogma da Santíssima Trindade, como se Jesus fosse o próprio Deus. Porque está tão evoluído, tão na frente daquilo que a gente tem condições de entender, que é como se fosse Deus para a gente. Né? Daí vai nascer o dogma da Santíssima Trindade, principalmente a partir do Evangelho de João. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Porque Jesus é algo extraordinariamente evoluído, que a gente não é Deus. Mas para João é como se fosse. Para o espírito imperfeito é como se fosse Deus. Né? Quem está na terceira ordem, tentar olhar para a primeira, é muito além do que a gente consegue imaginar. Então veja que essa coerência, essa consistência que eu estou tentando provocar para vocês na obra kardeciana. Às vezes, quando a gente não lê bem, a gente parece achar algum problema, mas é preciso ler para ver como o texto é totalmente coerente, consistente, formando um todo granítico muito bem estruturado, muito inteligente, que às vezes a gente não se dá conta disso. Então, não, tem que ler com mais cuidado o conjunto da obra para perceber que espíritos extraordinários, junto com Kardec, nos legaram uma obra tão rica, tão bem escrita. Bom, quem quiser aprofundar, a gente faz toda essa discussão nas obras. A gente para aqui agora, deixando as provocações para as perguntas após o intervalo.